E olha só, o seu filho não para quieto, nem para comer, desde o instante em que se levanta até a hora em que vai dormir, anda por um lado para o outro, pela casa, pula, sobe nos móveis, derruba as cadeiras. Na escola, então, sua agitação incomoda os colegas. Se você tiver uma criança que apresenta esses sintomas, isso pode ser um sinal de hiperatividade ou déficit de atenção. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui em nossos estúdios agora o psicopedagogo Clóvis Neves. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Acre TV. Obrigado. Bom, vamos lá, como que os pais podem identificar esses problemas nas crianças? A primeira é que a gente tem muitos mitos sobre o TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A gente vê aquela criança bem sapeca, né, que sobe em tudo, que você não pode virar as costas um minuto porque ela já está fazendo alguma peraltice, né? Geralmente, hoje em dia, quando as pessoas conhecem um pouco do que é a hiperatividade, do TDAH, já atribuem esse fato à criança ter esse transtorno. E nem sempre é assim, né? Muitas vezes é realmente uma falta de limite, é realmente uma falta de orientação para que ela não tenha esse comportamento. Essa parte comportamental nem sempre é atribuída ao TDAH de forma correta. Ô Clóvis, esse déficit de atenção sempre começa na infância ou pode aparecer numa fase mais tardia? No caso do TDAH, o transtorno mesmo, ele tem uma parcela genética. Então, geralmente, quando o paciente chega no consultório e ele tem um diagnóstico lá com o psiquiatra do TDAH, o pai e a mãe dizem assim, meu marido é assim, né? Minha mulher é assim, porque tem uma parcela também genética. A partir dos 7 anos começa a aparecer, geralmente, essa dificuldade na escola, né? Que não é uma dificuldade de aprendizagem, mas que passa a ser uma dificuldade para uma aprendizagem. Ele demonstra uma dificuldade de ter um foco, né, em alguma coisa concreta por muito tempo, porque é interessante dizer que todos nós temos déficit de atenção. Um adulto com 30 anos de idade, mais ou menos, ele vai ver uma palestra por mais ou menos 30 minutos, 25, e depois disso ele vai olhar para o teto, vai olhar para a cutícula, para o chão, para o celular, para algum lugar. O TDAH, geralmente, quem sofre desse transtorno, ele presta atenção em uma coisa, geralmente por 30 segundos no máximo. E quem apresenta esses sintomas realmente de hiperatividade, necessariamente também está associado ao déficit de atenção? Caminham juntos, isso ou não? O déficit de atenção ele pode ter três maneiras. Ele pode ser somente da falta de atenção. Ele pode ter, da outra maneira, que ele tem a hiperatividade, ou seja, tem uma atividade fora do normal. E quando é que eu posso indicar com isso que isso faz parte dessa hiperatividade do déficit de atenção? Quando aquilo atrapalha a vida da pessoa. Então tem adulto que também é hiperativo, apesar da maturidade, mas ele também é hiperativo. E aí isso atrapalha a vida dele. Ele está sempre fazendo tudo correndo, ele acha que ele tem um motorzinho ligado dentro dele, porque ele não para a hora nenhuma. Quando ele tem um tempo para relaxar, ele não consegue relaxar, ele tem que estar fazendo sempre alguma coisa. Isso atrapalha a vida dele, não é legal. Então, quando ele quer parar, ele não consegue. Aí é a hiperatividade. E também o terceiro modo, que é a impulsividade, que é aquilo que aparece também muito em adulto, em criança, que é quando a criança lá na escolinha vai lá e morde o coleguinha, dá um soco no coleguinha, tem uma agressividade. E no adulto aparece muito, no adolescente também, quando fala uma coisa que não queria dizer, mas quando pensou que não, já falou, ou seja, é impulsivo. Ou faz um gesto que não era para fazer, se ele pensasse melhor não faria, mas ele fez, então é impulsivo também. E como que os pais podem lidar com essa situação? Os pais, a partir do momento em que eles fazem essa indicação de que acha que pode estar com alguma dificuldade no dia a dia, tanto na escola como em casa, eles levam para fazer uma avaliação no psiquiatra. O psiquiatra faz uma avaliação multidisciplinar, ou seja, não existe um exame que se faça, porque é uma coisa abstrata, né? Não existe um exame que se faça de sangue, por exemplo, e que fala, seu filho tem TDAH. É multidisciplinar. Ou seja, ele vai lá, manda o paciente no psicopedagogo fazer uma avaliação, manda na fonoaudióloga às vezes, manda na neuropsicóloga, na psicóloga, depois ele pega todos esses relatórios e ele, ali naqueles relatórios, normalmente vai ter um caminho indicando de qual é a dificuldade dele, se é cognitiva, se é memória, se é motora, e aí nisso ele vai fazer um diagnóstico. E como um aluno que apresenta realmente esse déficit de atenção e também hiperatividade pode melhorar na questão do aprendizado, pode absorver tudo que é passado dentro da sala de aula? Quando ele é diagnosticado com TDAH, no caso, transtorno do déficit de atenção, hiperatividade ou impulsividade,
o médico vai passar um remédio para ele, para que melhore essa questão, principalmente da hiperatividade, que ele possa se concentrar mais. Mas só o remédio não resolve, ele também tem que ter um acompanhamento terapêutico, que às vezes vai na terapeuta ocupacional, às vezes na fono, às vezes no psicólogo, outras vezes no psicopedagogo. Então é o remédio mais esse atendimento terapêutico que vai fazer com que na escola ele tenha... E também é interessante a escola buscar ajuda para que dê para os pedagogos da escola ferramentas de como lidar com aquele aluno que é diferente dos outros, porque ele tem um jeito diferente de aprender, ele tem um tempo diferente de aprender, né? Tá certo, obrigada pela participação. Para finalizar, vou pedir para você fazer um convite, já que haverá um seminário voltado para esse assunto, né? Exatamente, nós vamos fazer hoje uma palestra, TDAH em sala de aula, desafios e soluções. Essa palestra ela é para indicar para profissionais, né, professores, pais, mães e amigos de TDAHs, como indicar o TDAH em sala de aula ou em casa e como fazer como é que funciona o diagnóstico e como, principalmente, identificar, tirar esses mitos e inverdades a respeito do TDAH no auditório da FAMETA hoje às 19 horas. Tá certo, obrigada pelas informações. Obrigado.